Chico Garcia aí se rendeu ao São Paulo, né? Depois da goleada aí de 3-1 sobre o Corinthians, né? Vamos ver o que Chico Garcia tem a dizer sobre a derrota do Corinthians, né, mano? Se inscreva no canal, deixa o like, bora aí para mais um vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa grande vitória do São Paulo sobre o Corinthians, 3-1, com direito a show de Lucas e Oscar Lindo, e lindo, falhas lindo, lindo. defensivas do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi o primeiro grande embate do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians. Eu sei, o Palmeiras já enfrentou um clássico contra o Santos, mas a gente estava curioso por esse majestoso, por várias questões. O Corinthians termina a temporada 24 como talvez um dos melhores times do Brasil. Chico Garcia foi um dos que falou, né, lá no canal do Jogo Aberto, né, dizendo ele que Corinthians iria amassar São Paulo, né? Pois é. Estamos falando aí de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais, o Corinthians até incomodava o próprio São Paulo, que se classificou de forma direta na Libertadores. O Corinthians chegou na pré-Libertadores, algo que nem a gente imaginava depois de ter passado boa parte do campeonato brigando para não ser rebaixado. Começa 2025 e, claro, o time se mantém, mas com algumas ausências importantes. Breno Bidon, lá na seleção sub-20, e o Rodrigo Garro, que vocês já sabem os motivos. Mesmo assim, o Ramon Dias, depois das eliminações nas Copas, no ano passado, quando ele engata essa vitória, especialmente a partir do derby, né, naquela vitória sobre o Palmeiras, o time encaixa, o time engrena. Mesmo sem os titulares o tempo inteiro, né, com algumas peças muito importantes. Thales Magno, Coronado, Romero sempre importante, José Martínez, que até não é titular, Alex Santana normalmente. Esses caras foram encorpando o elenco do Corinthians. Quando vira para 25, a expectativa vai lá em cima. E eu alertava aqui que os jogos iniciais do Campeonato Paulista, eles não inspiravam muita confiança. Poxa, o Bragantino, gente, está muito mal desde o ano passado. Mas ok, você vence fora de casa, de virado, Pedro Raul fez gol e tal, time reserva, você pensa, bom, ok, começamos bem, vamos lá. Aí depois Velo Clube e Água Santa. São times realmente muito inferiores ao que o Corinthians vai enfrentar ali na frente. Mas ok, o Corinthians fez o que precisava, venceu esses jogos. O teste era esse, contra o São Paulo. O São Paulo também é curioso, porque o São Paulo não termina bem o ano. Muito mais por uma questão anímica, né? Quando cai nas Copas e tal, meio que baixa a guarda, não tinha mais muita coisa a disputar, vira o ano. E aí o São Paulo faz contratações pontuais muito boas. Já tinha um time montado também, uma base interessante. Mas aí traz o Enzo Dias para resolver o problema da lateral esquerda e a cereja do bolo, o meia Oscar. Gente, eu nunca tive dúvida técnica sobre o Oscar. Minha dúvida sempre foi física. Será que o Oscar, vindo da China, um outro mercado, depois de tanto tempo, consegue ser competitivo? A gente ainda não tem essa resposta. Porque ele tem 2 jogos, né? Ok, participou lá alguns minutos na FC Series lá nos Estados Unidos, no torneio preparatório. Também não dá para avaliar, a não ser a qualidade técnica, que essa já apareceu lá nos primeiros jogos. Contra o Guarani, mais do que a qualidade técnica do Oscar e até mesmo a sua desenvoltura física, foi a primeira vez que o Zubeldia utilizou o seu time ideal. E o quarteto tricolor, que a gente imaginava, será que dá para jogar dessa maneira contra adversários mais fortes? Ele provou o seu ponto. Quando você tem Pablo Maia e Alisson, especialmente Alisson, que sustentação que dá esse jogador para o meio-campo do São Paulo, você dá liberdade para que esses 4 possam jogar. E quando esses 4 podem jogar, eles fazem que eles fizeram com o Corinthians. Oscar, ele é um jogador de muito recurso. E ele dá uma dinâmica muito interessante para o São Paulo, especialmente liberar Lucas Moura. Quando o Oscar, que tem a incumbência de armar o jogo, da bola chegar no pé dele e ele conseguir distribuir a partida, ele oferece ao Lucas Moura, ele tira a responsabilidade dele, Lucas, ter que ser o condutor de bolas do São Paulo o tempo inteiro. Ele consegue fazer aquilo que ele mais sabe, que é justamente tabelar com companheiros, infiltrar quando ele quiser,
arrematar, aparecer como elemento surpresa. O Lucas com essa mobilidade, com essa liberdade para poder desenvolver o seu futebol, ele é aquilo que a gente sempre soube que ele seria quando ele voltou, um craque. O Oscar também é craque. E eu não estou banalizando a palavra craque, porque para o nível do futebol atual, especialmente o brasileiro, eles sim são craques. E aí você vai procurar em clubes brasileiros um grande jogador de cada clube. Você vai procurar aí. Você vai ter um craque dos grandes times, dos grandes elencos formados, você vai encontrar um craque. No máximo 2. O São Paulo tem 2. Tem 2 no meio de campo. Lucas e Oscar. Eles jogam demais, gente. E o teste era esse. Porque, poxa vida, se não seria contra um Corinthians com 10 vitórias seguidas, não estou falando de 10 jogos de invencibilidade, estou falando de 10 vitórias seguidas. Um time encaixado, ajustado, com grandes jogadores, com alto investimento, que terminou a temporada muito bem. Contra esse time, esses 2, eles deram um show. Eles foram, assim, absurdos. E isso implica no impacto extremamente positivo para um São Paulo que foi testado no seu segundo jogo com os titulares e provou que pode sim jogar com esse time, mesmo contra adversários mais fortes. Até porque o Zubeldia, ele tem recursos, né? Então, vai passando o jogo, ele consegue desfazer o quarteto, botar mais um volante ali. O Bobadilla até entrou no lugar do Igor Vinícius, mas ele pode reforçar o meio-campo, ou ele pode mudar a estratégia, colocando um Ferreirinha, que é um ponta de lança, né, para ter, pegando defesas mais expostas, e aí você tem qualidade também para fazer isso. Tem o Eric, tem o Ferreirinha. Tem jogadores ali mais pra frente, né? Luiz Gustavo, Marcos Antônio, que ele pode dar uma fortalecida ali. E aí você tem uma solução na lateral esquerda, que é o Enzo Dias. Você tem uma solução no teu miolo de zaga, que é o Alan Franco e o Arboleda. Você tem uma solução na tua abertura de meio campo com Pablo Maia e Alisson. E você tem uma solução maravilhosa com o teu quarteto ofensivo. Esse é o São Paulo. Que mostrou cartas para dizer, vou disputar, vou competir. Se esse time conseguir ter a sustentação física para jogar, qualidade técnica, eles já mostraram que tem. Mas de que forma o São Paulo consegue essa vitória no Morumbi? De algumas maneiras. Primeiro, na comparação com o Corinthians, o São Paulo encarou como um clássico. O Corinthians não. O São Paulo entendeu que para você ganhar do Corinthians, seja na Neoquímica Arena, como eles fizeram ano passado, seja para dar trabalho ao Palmeiras, como fizeram nos últimos anos, o São Paulo precisa jogar clássico como se deve. O São Paulo entendeu nos últimos anos que para ganhar clássico, você precisa jogar clássico como ele merece. E isso faz muita diferença. Porque o São Paulo encarou esse clássico como deveria. O Corinthians não. O Corinthians, a sensação que eu tinha é que estava ainda numa pré-temporada, num amistoso e tal, estava jogando um jogo como qualquer outro. Isso, o comportamento de alguns jogadores me disseram. O São Paulo não. O São Paulo, especialmente na figura do Lucas e do Oscar, que são crias de Cotia, são jogadores que entendem a importância do clássico desde quando nasceram e especialmente quando eles começaram